Despertou nos seus fiéis dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, é surdo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele, dentes, defluxão, sarareis pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pedra e gozarei a grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nós vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder pra num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra sarar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Meus queridos irmãos, irmãs e ouvintes, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda é o vosso amado irmão
pastor Diego Fernandes, pela misericórdia do Senhor Jesus. Amados, o tema que nós vamos abordar nesse exato momento é sobre o paganismo do Natal. Aqui nesse exato momento nós vamos falar sobre o paganismo do Natal para que muitas mentes venham se abrir e para que vidas venham ser convencidas pelo Espírito Santo de Deus que essa data, que é comemorada pelo mundo, pelos pagãos, pelos ímpios e por muitas igrejas, crentes, cristãos, 25 de dezembro, não é a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas sim a data do nascimento do Deus Sol. Então, irmãos, o Santo Espírito de Deus, ele irá convencer todos aqueles que assistirem este vídeo, esta live, para que os irmãos possam sair dessa Babilônia, abandonando essa festa religiosa, pagã, que comemora o nascimento do Deus Sol, a qual celebram o nascimento do Deus Sol. Então fique ligado, irmãos, fique atento, porque o Senhor, ele falará contigo, ele te explicará tudo sobre o significado do Natal. Amém? Então fique ligado, se desligue de tudo, preste muita atenção para que você não venha perder nenhuma parte do estudo bíblico. Amém? Que Deus venha abençoar você e venha lhe encher de sabedoria e que os irmãos possam também pregar para outras pessoas sobre o paganismo do Natal. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos iniciar aqui o estudo bíblico. Irmãos, a festa do Natal, ela não estava incluída entre as primeiras festividades da igreja, porque essa festa, ela provém do Egito, dos costumes pagãos que estão relacionados com os princípios do ano, que se concentravam na festa do Natal. Então, irmãos, a gente não vê na palavra de Deus ninguém que haja celebrando uma grande festa ou celebrando um grande banquete no dia do seu natalício. Somente os pecadores, como nós conhecemos, como o Faraó, Herodes, que eles celebravam com grande regozijo o dia que nasceram nesse mundo. Então, irmãos, nós não vemos a igreja primitiva ela celebrar uma grande festa no dia 25 de dezembro. Não vemos, irmãos. Mas nós vemos aqui somente dois pecadores, dois homens ímpios, que é Faraó e Herodes, que celebravam com grande regozijo, banquetes, o dia do seu nascimento. Somente eles. Mas a gente não via a igreja primitiva comemorando o nascimento de Cristo. Então, irmãos, autoridades históricas vai demonstrar que durante os primeiros 3 séculos da nossa era, os cristãos não celebraram o Natal. Essa festa, irmãos, ela só começou a ser introduzida após o início da formação daquele sistema que hoje é conhecido como a Igreja Romana. Isto é, irmãos, no século IV, somente no século V, que foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado, que fosse sempre observado, observando essa festa como uma festa cristã. Tudo isso, irmãos, veio da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, irmãos, no mesmo dia da secular festividade romana, em honra ao nascimento do Deus Sol, já que não se conhecia a data exata do nascimento de Cristo, se fosse da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que guardássemos e que nós viemos celebrar o aniversário ou o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele não haveria ocultado essa data para nós, nem nos deixaria sem nenhuma menção a esta comemoração em toda a Bíblia. Ao invés de envolvermos numa festa de origem não encontrada na Bíblia, irmãos, mas somente no paganismo, somos ordenados a adorar a Deus, a relembrar somente
biblicamente a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E biblicamente pregar esta morte e seu significado, a vitória, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anunciar e pregar sua próxima vinda gloriosa, pregar sua mensagem de salvação para os que creem verdadeiramente e perdição para os não crentes, para os ímpios, para aqueles que não creem em Jesus. Então, irmãos, nós vamos ver aqui, biblicamente, que Jesus, de fato, ele não nasceu em 25 de dezembro, tá? Porque quando Jesus, ele nasceu, irmãos, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8. Naquela mesma comarca, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Isto, irmãos, isto jamais pode acontecer na Judéia durante o mês de dezembro. Sabe por quê? Mês de dezembro, em Israel, é mês de muita chuva e de muito vento. Então, quando chegava os meses de dezembro, irmão, os pastores eles tiravam seus rebanhos dos campos em meados de outubro, ainda mais à meia-noite, irmãos. Eles tiravam o seu rebanho e os abrigavam para protegê-lo do inverno que se aproximava, irmãos. Porque era tempo frio, tempo de muitas chuvas, irmãos. Vamos para a Bíblia. Esdras, livro de Esdras, irmãos. Abra sua Bíblia em livro de Esdras. Vamos comprovar tudo biblicamente para poder entender que Jesus, ele não nasceu, glória a Deus, na data 25 de dezembro, irmãos. Como muitos aí afirmam, sem ter base nenhuma, sem ter base bíblica, irmãos. Isso é perigoso demais. Temos que tomar cuidado com os falsos profetas que estão aí, anunciando e pregando palavras falsas, mentirosas, sem nenhuma base bíblica, irmãos. Temos que tomar cuidado. Então, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 10, versículo 9 e versículo 13. Versículo 9 de Esdras, capítulo 10. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Esdras capítulo 10, versículo 13. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem a obra de um dia, nem de 2, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Então, irmãos, você está vendo aí? 9º mês, irmãos. O 9º mês, o último mês do calendário de Israel, que para nós, o último mês é o mês de dezembro, irmãos. Em Israel era mês de muitas chuvas, mês de muitos ventos, era inverno. Então jamais, irmãos, os pastores estariam ali, ainda mais na vigília, na madrugada, irmãos, com o seu rebanho na chuva, naqueles ventos, no tempo frio. Ele não estaria ali, irmãos, porque era tempo de inverno, era época de chuvas muito frias, né, o que tornava impossível a permanência dos pastores com seus rebanhos durante as frias da noite, irmãos. Era impossível os pastores estar com seu rebanho no campo naquele período de chuvas, de ventos, de frio, irmãos. Era impossível. E também, irmãos, era muito provável que um recenseamento, né, lá em Lucas capítulo 2, versículo 1, fosse convocado para a época de chuva e frio, irmãos, porque isso iria atrapalhar a viagem das pessoas para se alistar na cidade de suas famílias originais. Porque lá em Lucas capítulo 2, versículo 1, né, vai acontecer o alistamento. E no caminho que eles vão seguindo para poder se alistar, né,
chega a hora que a Maria, chega a hora de ela dar a luz a Jesus. Então, se fosse dezembro, se fosse o mês de dezembro, eles não iriam fazer essa convocação, porque iria atrapalhar a viagem deles para poder seguir caminho e chegar ao propósito de se alistarem. Então, a listagem, irmãos, não foi no mês de dezembro, porque eles sabiam muito bem que dezembro era época de chuva e de frio. Então, em Êxodo capítulo 10, versículo 9 e 13, comprova que no mês de dezembro, que é o nono mês, último mês do povo de Israel, que no nosso dá data de dezembro, era tempo de chuvas e de frio, irmãos. Então, nesse tempo, nesse mês de dezembro, era tempo de chuvas, de frio e de muito vento. Então, aqui prova, irmãos, Êxodo capítulo 10, versículo 9 e 13, prova que Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Porque se o alistamento fosse 25 de dezembro, irmãos, eles iriam enfrentar chuvas, eles iriam enfrentar o inverno, eles iriam enfrentar ventos. Então, no mês de dezembro, os pastores que ficavam guardando no campo o seu rebanho durante a vigília, eles iriam tirar o seu rebanho e guardar. Eles iriam guardar os rebanhos, mas não ia deixar o rebanho no tempo frio, na chuva. Nem eles também iriam ficar, irmãos. Nem eles. Então, se os pastores estavam ali no campo, guardando o seu rebanho durante as vigílias da noite, então significa que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Se em Lucas capítulo 2, versículo 1, quando Maria e José foi convocado para poder se alistar, eles seguiram viagem. Se eles seguiram aquela viagem juntamente com aquele povo que estava também indo para poder se alistar, se eles seguiram aquela viagem é porque não foi no mês de dezembro. Porque se fosse no mês de dezembro, eles não iriam subir, porque a chuva, os ventos iriam atrapalhar a viagem deles, irmãos. Então, irmãos, a gente vai ver aqui como essa festa ela começou a se introduzir nas igrejas, irmãos. A gente, irmãos, nós, os pastores, não podemos determinar com precisão até que ponto essa data festiva, ela teve origem na pagã Brumária, 25 de dezembro, que seguia a Saturnália, de 17 a 24 de dezembro, onde eles comemoravam o nascimento do Deus Sol, no dia mais curto do ano, irmãos. Então a gente vê que as festividades pagãs de Saturnália e Brumália, ela estava demasiadamente arraigadas nos costumes populares, irmãos, para serem suprimidos pela influência cristã. Essas festas, elas agradavam tanto os cristãos que viam com simpatia, Eles viram como uma simpatia, uma desculpa para poder continuar celebrando essa festa sem maiores mudanças no espírito e na forma da sua observância. Pregadores cristãos do Ocidente e do Oriente Próximo, eles protestaram contra essa festa indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Macedônia, da Mesopotâmia, eles acusavam a seus irmãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol por aceitar como cristão essa festa pagã do Natal, irmãos. Então nós recordemos que o mundo romano havia sido pagão. Antes do século IV, irmãos, os cristãos eles eram poucos, embora estivessem aumentando em número, eram perseguidos pelo governo e pelos pagãos. Porém, com a vinda do imperador Constantino, no século IV,
que se declarou cristão, né? Ele se declarou, entre aspas, cristão, elevando o cristianismo a um nível de igualdade com o paganismo. O mundo romano começou a aceitar este cristianismo popularizado e os novos adeptos, irmãos, eles somaram a centenas de milhares. Então a gente tem em conta que esta gente havia sido educada nos costumes pagãos, sendo o principal aquela festa idólatra do Natal, sendo como principal a festa idólatra de 25 de dezembro, aonde eles cristianizaram, né, essa data, escondendo o real significado que a festa comemorativa do dia 25 de dezembro não era no nome do Senhor, não era pelo nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas sim pelo nascimento do Deus Sol. Era uma festa de alegria carnal muito especial para eles. Agradava o povo, não queria suprimi-la. Irmãos, aqui agora nós vamos condenar, irmãos. Vamos reduzir a pó, a cinza, essa festa pagã, através da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, irmãos, como Constantino e a influência do tal, né, que significava como filho de Deus, ele identificava, o Constantino, ele identificava o filho de Deus com o sol. Então, ele levou aqueles pagãos do século IV que tinham se convertido em massa a se adaptar a essa festa do dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, dando o título de dia do Natal do Filho de Deus, irmãos. Então assim foi como o Natal se introduziu em nosso mundo ocidental. Ainda que tenha outro nome, continua sendo em espírito a festa pagã de culto ao sol. Apenas mudou o nome para Natal, mas continua sendo a festa pagã do culto ao Deus Sol. A gente pode chamar de leão uma lebre, mas por isto ela não deixará de ser lebre. De fato, ela continuará sendo lebre, qualquer que seja o nome que lhe demos, irmãos. Então, a partir do ano 354, alguns latinos e italianos puderam mudar de 6 de janeiro, a festa pagã, para 25 de dezembro, a festa que até então era chamada de Mitraíca, o aniversário do invencível sol. Os sírios e os armênios, idólatras e adoradores do sol, apegando-se à data de 6 de janeiro, acusavam os romanos, sustentando que a festa do dia 25 de dezembro havia sido inventada pelos discípulos de Cirinto. Então agora a gente vai ver a verdadeira origem do Natal, irmãos. O Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto chamado Babilônia. Biblicamente foi fundada por Nimrod, neto de Cã, filho de Noé. O nome de Nimrod se deriva da palavra Marad, que significa rebelar. Nimrod foi poderoso caçador contra Deus. Isso a gente vai encontrar lá em Gênesis capítulo 10, versículo 9. Para combater a ordem da humanidade, começou a se espalhar Nimrod. Nimrod ele começou a criar, ele criou a instituição de ajuntamentos, cidades, construiu a Torre de Babel, a Babilônia original, como um desafio a Deus. Ele começou a juntar aqueles povos para poder tocar os céus. Ele queria fama eterna, adoração aos astros. Ele fundou Nínive e muitas outras cidades. Ele organizou o primeiro reino deste mundo. A Babilônia, irmãos, é um sistema organizado de impérios e governos humanos, de exploração econômicas, de todas as matrizes de idolatria e ocultismo. Então, irmãos, glória a Deus, nós vemos que Nimrod, ele fez tudo isso, irmãos. Então, biblicamente a gente vê, né, que foi através de Nimrod que surgiu a Babilônia. Porque Nimrod, ele era tão pervertido que, segundo os escritos, ele tomou como esposa a sua própria mãe,
cujo nome dela era Semíramis. Depois dele morrer, irmãos, a sua mãe, esposa, né, que ele tomou como esposa, a sua mãe que ele tomou como esposa, ela propagou a perversa doutrina de que Nimrod tinha encarnado em seu filho Tamuz. Então ela declarou que em cada aniversário do seu Natal, né, no seu nascimento, Nimrod desejaria presentes em uma árvore. A data de seu nascimento era 25 de dezembro. Aqui está, irmãos, a verdadeira origem da árvore de Natal. Semíramis, irmãos, ela fez com que ela fosse adorada como rainha do céu. E Nimrod, sob diversos nomes, se tornou o divino filho do céu. Depois de várias gerações desta adoração idólatra, Nimrod também se tornou um falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Neste falso sistema babilônico, a mãe e o filho, Semíramis e Nimrod, encarnado em seu filho Tamuz, se converteram nos principais objetos de adorações. Então esta veneração de a Madonna e seu filho, o pai, mãe influente, mais filho, poderoso e obediente à mãe, se estendeu por todo o mundo com variações de nomes segundo os países e línguas. Então, por surpreendentemente que pareça, irmãos, encontramos o equivalente da Madonna, da mariolatria, muito antes do nascimento de Jesus Cristo. Nós vemos que nos séculos 4 e 5, os pagãos do mundo romanos, eles supostamente se converteram em massa ao cristianismo, levando consigo para dentro deles suas antigas crenças e costumes pagãos, dissimulando-os sob nome cristãos. Foi quando se popularizou também a ideia de a Madonna e seu filho, especialmente na época do Natal. Os cartões de Natal, as decorações e as cenas de presépio refletem este mesmo tema, irmãos. A verdadeira origem do Natal na antiga Babilônia, ela está envolvida na apostasia organizada, que tem mantido o mundo enganado, tem mantido o mundo no engano. Desde há muitos séculos, no Egito sempre se creu que o filho de Ísis, nome egípcio da rainha do céu, nasceu em 25 de dezembro. Os pagãos em todo o mundo conhecido já celebravam esta data há séculos antes do nascimento de Cristo. Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o natalício de Cristo, nem celebraram nessa data, nem nenhuma outra data. Não existe, irmão, na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazê-lo, para poder comemorar o Natal, o nascimento de Cristo. Porém, existe sim a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre da sua morte, irmãos, como está lá em Coríntios. Em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 11, versículo 24 ao 26, que os irmãos conhecem muito bem essa passagem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 26. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, a única coisa que nós devemos atentar e lembrar sempre é da morte do Senhor Jesus Cristo. E não há nenhuma parte na Bíblia dizendo para nós poder se lembrar do nascimento do Senhor Jesus Cristo e comemorar o seu nascimento. Não tem nenhum versículo bíblico que venha confirmar que a igreja deve comemorar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ainda mais o nascimento imposto pela católica, dizendo que Cristo ele nasceu no dia 25 de dezembro, dando origem à festa de Natal, né? Nome Natal
para poder pincelar a verdadeira origem do Natal, que é a festa, a celebração ao Deus Sol. Então, irmãos, essas festas, elas trouxeram também os costumes pagãos do Natal, como a guirlanda, as velas, os Papai Noéis. A guirlanda, irmãos, é a coroa verde adornada com fitas e bolas coloridas, que enfeita as portas de tantos lares. Ela é de origem pagã também. A guirlanda, ela remonta os costumes pagãos de adornar edifícios e lugares de adorações para festividades que se celebravam ao mesmo tempo do atual Natal. A árvore de Natal, irmão, vem do Egito e sua origem é anterior à era cristã. A gente vê também as velas, que eram símbolos tradicional do Natal. São uma velha tradição pagã, pois se acendiam ao ocaso para reanimar o Deus Sol quando este se extinguia para dar lugar à noite. Tem também a lenda também do Papai Noel, que é uma lenda baseada em São Nicolau, é um bispo católico do século V. São Nicolau, irmãos, o bispo de Mira, santo venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro. Conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente a 3 filhos de um homem pobre. Deu origem ao costume de dar em secreto na véspera do dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia de Natal. Daí a associação do Natal com São Nicolau. Então, irmãos, nessa mitologia, né, de São Nicolau, como o Papai Noel, é uma lenda, né? É uma lenda. O Papai Noel é uma lenda baseada em São Nicolau. São Nicolau era um bispo de Mira, né? Ele é considerado como um santo venerado pelos gregos e latinos. Ele é considerado, irmãos, santos. Ele era venerado pelos gregos. Então, irmãos, a gente vê que os pais, eles fazem as crianças acreditar em Papai Noel. Os pais, eles castigam seus filhos por dizerem mentiras, mas, porém, quando chega o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhes a mentira de Papai Noel, dos 3 reis magos e do menino Deus. Por isso, irmãos, não é de se estranhar que, quando as crianças chegam à idade adulta, as crianças também creiam que Deus é um mito. As crianças, elas quando crescem, ela crê que Deus é um mero mito. Então, irmãos, na mitologia, certo menino, ele, sentindo-se tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca do Papai Noel, ele comentou com um amiguinho: sim, eu também vou me informar acerca do tal Jesus Cristo. É cristão ensinar às crianças mitos ou mentiras? Deus disse em Levítico capítulo 19, versículo 11: nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Ainda que a mente humana, irmãos, pareça bem e justificado, Deus, porém, disse, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 25, há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, os estudos, irmãos, mostram os fatos. Vemos com assombro que o costume de celebrar o Natal, em realidade, não é costume cristão, mas sim pagão. Ele constitui um dos caminhos da Babilônia, no qual o mundo tem caído, irmãos, nesse engano. O mundo tem caído nesse engano, irmãos. E as falsas religiões sempre utilizaram, né, no Natal, a madeira, bem como as árvores, com o fim de idolatria, irmãos. Para poder fazer a árvore de Natal, eles sempre usaram as madeiras, usaram as árvores, com fins de fazer idolatria. Oséias capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do almeiro, porque é boa a sua sombra,
Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Deuteronômio capítulo 16, versículo 21. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Essas árvores ou pedaços de madeira, elas serviam para adoração e culto doméstico. O pinheiro, símbolo natalino, possui a mesma conotação, irmãos. A mesma conotação que nós acabamos de falar, irmãos. Eles usam, a madeira, a árvore, para poder promover a idolatria, para poder se prostituir com a madeira, com a árvore, para poder celebrar ao Deus Sol, irmãos. Eles usam o pinheiro para poder enfeitar com a guirlanda, para poder enfeitar ali toda aquela árvore ali, para poder estar comemorando a data festiva do nascimento do sol, que para eles é um invencível sol, mas para nós quem é invencível é Jesus Cristo, porque ele venceu a morte. Aleluia. Então, irmãos, na festa de Natal, eles trocam presentes, se alegram. É uma festa comemorativa onde eles se alegram de tal maneira que chegam a trocar presentes um com o outro, irmãos. A troca de presente entre amigos, irmãos, é uma característica tanto do Natal como da Saturnália. Os cristãos seguramente a copiaram dos pagãos, como demonstra com clareza o conselho de Tertuliano, irmãos. Olha o que Tertuliano diz. Mas, no entanto, a maioria dos cristãos grego-romanos tem por esta altura sido introduzida a acreditar na sua mente que é perdoado se algum do momento que eles façam o que fazem os pagãos, por medo de que o nome seja blasfemado. Viver com os pagãos é lícito, morrer com eles não é. Vivamos com todos, vamos ser felizes com eles, em razão da comunidade, da nossa natureza, não de superstição. Nós somos colegas na alma, não na disciplina, companheiros possuidores do mundo, não companheiros do erro. Mas se não temos o direito de comunhão em questão desse tipo com estranhos, com muito mais perversos, celebrados entre os irmãos, quem pode manter ou defender isto? Por nós, os festivais Saturnália e Ano Novo, e meio de inverno e Matronália são frequentados. Presente vem e vão, presente de Ano Novo, jogos adicionam seu ruído, banquete juntar-se ao seu barulho ensurdecedor, ou melhor, a fidelidade das nações, as suas próprias seitas, que não reivindicam nenhuma solenidade dos cristãos para si mesma, não o dia do Senhor, não Pentecoste, mesmo que os tinham conhecido, teriam compartilhado conosco, porque temeriam que eles não devem parecerem ser cristãos. Eles não estão apreensíveis para que não pareceram ser cristãos. Isso disse, irmãos, Tertuliano, irmãos. Essa é uma declaração de Tertuliano, irmãos. Então, irmãos, a gente vê que o costume de trocar presentes com amigos e parentes durante a época natalina, a época do Natal, não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, irmãos. Tal costume não celebra o nascimento de Jesus Cristo nem honra. Suponhamos que alguma pessoa que você estima está fazendo aniversário. Você a honraria comprando presente para amigos dela? Omitiria a pessoa a quem deveria honrar? Não parece absurdo desse ponto de vista? Parece, irmãos. Então, com tudo isto, nós precisamos que as pessoas, em todo o mundo observem esta data, irmãos, como uma data pagã. Porque observa um dia em que Cristo não nasceu. O mundo observa um dia que não nasceu, irmãos. O mundo observa um dia em que Cristo não nasceu. Eles observam com cautela. Eles se endividam para poder observar um dia que Cristo não nasceu, que foi a data dia 25 de dezembro. Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, irmãos. Mas o mundo sim observa um dia em que Cristo não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes,
dando presente para parente, amigos. Porém, anos, irmão, de experiência, né? Porém, anos de experiências nos ensina que os cristãos confessos se esquecem de dar o que deviam a Cristo e a sua obra no mês de dezembro, irmãos. Porque este mês, irmão, de dezembro, é o mês que a obra mais sofre, irmãos. É o mês que é o mês que a obra mais sofre, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos crentes gastam muito dinheiro fazendo seus banquetes, comprando presente e se esquecem da obra de Deus. Se esquece de dar para a obra de Deus, irmãos. Então se torna um mês, irmãos. Se torna um mês que a obra mais sofre, irmãos. Porque aparentemente as pessoas estão tão ocupadas trocando presentes natalinos, que elas não se lembram de Cristo, nem da sua obra, irmãos. Nem depois, durante, né? Nem depois e nem durante o mês de janeiro e fevereiro, eles tratam de recuperar tudo que gastaram no Natal. De modo que muitos, no que se refere ao apoio que dão a Cristo e a sua obra, não voltam à normalidade até março, irmãos. Estão endividados com a festa do Deus Sol. Então, irmãos, a gente vejamos que o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 2, versículo 1 e versículo 11, irmãos, com respeito aos presentes que levaram os magos quando Jesus nasceu. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mas por que os magos levaram presente a Cristo? Por ser o dia do seu nascimento? De maneira nenhuma, irmãos. Pois eles chegaram muitas semanas ou meses depois do seu nascimento. Ao contrário do que mostram os presépios, Jesus já estava numa casa, não numa estrebaria, irmãos. Então os magos, eles deram presente uns aos outros para deixar-nos exemplo a ser imitado? Não. Eles não trocaram nenhum presente com seus amigos e familiares, nem entre si mesmos, mas sim presentearam unicamente a Cristo. Por quê? Irmãos, o mencionado comentário bíblico, nós vemos aqui que no Oriente não se costuma entrar na presença de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Este costume ocorre com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente e algumas ilhas do Pacífico Sul. Aí está, irmãos. Os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de troca de presentes para honrar o nascimento de Jesus Cristo. Eles procederam de acordo com o antigo costume oriental, que consistia em levar presente ao rei ao apresentar-se a ele. Eles foram pessoalmente à presença do rei dos judeus, portanto levaram oferendas da mesma maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão, e assim como levam aqueles que hoje visitam um chefe de estado. O costume de troca de presentes de Natal não tem nada a ver com o nascimento do Cristo de Deus. É apenas a continuação de um costume pagão, irmãos. Então há pessoas, irmãos, que insistem em que apesar das raízes do Natal estarem no paganismo, agora elas observam o Natal para honrarem um falso Deus, o Deus Sol, senão para honrarem a Jesus Cristo. Mas diz Deus, em Deuteronômio capítulo 12, versículo 30 e 31, guarda-te que não te enlaces seguindo-as, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram esta nação de seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses. Jeremias capítulo 10, versículo 12 e 3. Assim diz o Senhor, não aprendais os caminhos dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidades. Deus disse-nos, irmãos, claramente que não aceitará esse tipo de adoração, ainda que tenha hoje a intenção de honrá-lo, mas essa origem pagã, né? Essa origem
do Natal teve uma origem pagã. E como tal, irmãos, como pagã, como abominável, irmãos, nós não devemos honrar a ele. Não devemos honrar aos falsos deuses pagãos. Não devemos honrar o Deus Sol. Deus não quer que o honremos de um modo como nos orienta a nossa própria consciência, irmãos. João capítulo 4, versículo 24 diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que é a verdade? Jesus diz que a sua palavra na Bíblia é verdade. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que Deus não aceitará o culto de pessoas que, querendo honrar Cristo, adotam um costume pagão. Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Tá vendo? Não adianta, irmãos, querer honrar Deus adotando um costume pagão. Por quê? Você vai se tornar um hipócrita, como aqueles que em vão adoram ao Senhor. Você adora o Senhor, mas ensina a doutrina que são preceitos de homens. Você vai adorar Deus na igreja, vai glorificar, vai pregar a palavra de Deus, vai evangelizar, mas quando chega a data comemorativa e algum irmão te pergunta se nós devemos comemorar ou não, você ensina que pode. Então, irmãos, tu está adorando em vão. Por que em vão? Porque você está ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A comemoração do Natal, irmãos, é um mandamento, é uma tradição de homens. E tradição de homens não agrada a Deus. Mateus capítulo 15, versículo 6. E assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Está vendo? Quando você ensina as pessoas, os crentes, a comemorar o Natal como se fosse o nascimento do Senhor Jesus Cristo, você está invalidando pela tradição que você segue do Natal o mandamento de Deus. Você está invalidando, irmãos. E está ensinando aquilo que é abominável a Deus. Deuteronômio capítulo 12, versículo 31. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses. Então por que você vai ensinar aquilo que é abominável para a tua ovelha? Para as pessoas poderem estar praticando? Por que você vai ensinar as pessoas a invalidar pela tradição do Natal o mandamento de Deus, pecando contra Deus, irmãos? Nós não podemos honrar e agradar a Deus com elementos de celebração pagãs, irmãos. Não podemos, irmãos. Não podemos. A gente não precisa elaborar nada. Entendeu? Não precisamos, irmãos, elaborar nada. Não precisamos elaborar comercialismo, idolatria. Não precisamos elaborar nada, Natal, nada disso. Porque o que diz o Senhor Deus? Ele diz que nós devemos se adaptar e corrigir o erro? Ou devemos praticar a tolerância zero, a separação extrema de todo erro de qualquer tipo ou grau de amplitude? O que ele diz para nós? Para nós poder sair desse meio. Ele diz para nós poder sair da Babilônia. Sai dela, povo meu. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Glória a Deus. O Senhor não manda nós se adaptar e corrigir o erro. Ele manda nós sair dela, sai do meio dessa festa. É festa da Babilônia. Então sai dela, povo meu. Sai dela para que você não venha ser participante dos seus pecados e para que você não venha incorrer nas suas pragas, para que o juízo não venha descer sobre a tua vida. Sai dela, abandona essa festa, porque é uma festa da Babilônia. Irmão, Jesus Cristo, ele nasceu na festa dos tabernáculos, diferente como mostra o calendário pagão, que ele nasceu no dia 25 de dezembro.
A festa do tabernáculo, a qual acontecia a cada ano, irmão, no final do 7º mês do calendário judaico, que corresponde mais ou menos, o calendário deles é no lar solar, o nosso é solar. O nosso, né, é solar e o deles é no lunar. Então, irmãos, corresponde mais ou menos no mês de setembro ou outubro do nosso calendário, irmãos. A festa dos tabernáculos ou das cabanas significava Deus habitando com seu povo. Foi instituída por Deus como memorial para que o povo de Israel lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, dias em que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo. Em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, nós vemos que Cristo, né, ele tabernaculou entre nós. Né? A gente podemos entender mais ou menos esse versículo assim: aí o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Glória a Deus. A festa dos tabernáculos, irmãos, cumpriu-se em Jesus Cristo, o Emanuel. Isaías 7,14, que significa Deus conosco. Em Cristo, irmãos, se cumpriu não apenas a festa dos tabernáculos, mas também a festa da Páscoa na sua morte, irmãos, como nós acabamos de falar aqui em Coríntios capítulo 11. Vamos ler aqui em Coríntios capítulo 5, irmãos, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, em Cristo se cumpriu não apenas a festa dos tabernáculos, mas também a festa da Páscoa na sua morte. E a festa do Pentecoste, quando Cristo emergiu dentro do Espírito Santo a todos os que haviam de ser salvos na dispensação da igreja, irmãos. Então, irmãos, vejamos que essa festa, irmãos, essa festa pagã, uma festa pagã, irmãos, é a festa que os pagãos comemoram o nascimento do Deus Sol. Então, irmão, não devemos de modo algum comemorar essas festas pagãs. Não devemos, irmãos. De modo algum poderemos participar dessa festa pagã. Então, irmãos, que os irmãos me perdoem se eu travo muito quando eu falo. Eu sou um pouco pesado de língua, tá? Eu geralmente sempre dá uma travada às vezes na fala. Mas eu creio que os irmãos entenderam. Eu creio que os irmãos irão compreender o real significado do Natal. Que a data de 25 de dezembro não simboliza o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas sim o nascimento do Deus Sol. Do Deus Sol, irmãos. Então lê, irmãos, lê a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Lê ali naquela parte ali de Gênesis, capítulo 10, que fala de Nimrod. E se aprofunda ali, irmãos. Se aprofunda ali, estude que os irmãos vão ver que realmente o Natal é uma festa pagã. E que nós não devemos comemorar essa festa, irmãos. Não devemos comemorar. Muitos crentes estão comemorando essa festa pagã. Muitos pastores ensinam que é a data do nascimento do Senhor Jesus. Mas são mentirosos. São falsos profetas. São mercenários. Não querem ensinar a verdade. Eles invalidam, irmãos, o mandamento de Deus pela tradição deles que eles seguem. Eles seguem a tradição dos pagãos, que são a data pagãs do calendário posto pela Igreja Católica, irmãos. Como o dia 25 de dezembro, que eles colocaram como uma festa cristã, mas não tem nada de cristã, irmãos.
é uma data comemorativa ao Deus Sol, uma data pagã. Só mudou o nome, a festa do Deus Sol, para Natal, irmãos. E na palavra Natal, eles começaram a ensinar os costumes pagãos daqueles que se adaptaram à sua religião, às suas crenças, para que todo mundo viesse, né, venerar ao Deus Sol no dia 25 de dezembro, mantendo o mundo numa idolatria de um grau elevado, aonde muitas pessoas, países, nações, famílias sentam, se reúnem com a sua árvore de Natal, com seu banquete, comemorando o dia do nascimento do Deus Sol, a qual eles afirmam que o Deus Sol é o invencível Sol. Então, irmãos, temos que combater contra essa data pagã. Temos que combater o bom combate, irmãos. Temos que pregar a palavra de Deus. Temos que ensinar a verdade para o povo. Nós temos que falar a verdade. Temos que combater o bom combate. O apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate, irmãos. Ele sabia que Deus chamou ele para poder combater o bom combate. E quem combate o bom combate, combate contra tudo, irmãos. Quem combate o bom combate, combate contra tudo. Contra calendário pagão, contra idolatria, contra adorações a ídolos. Irmãos, nós temos que combater o bom combate, temos que estudar a Bíblia para poder combater, temos que ensinar esse povo a andar na verdade bíblica da palavra de Deus, irmãos. E não nos costumes dos povos pagãos, porque as igrejas mundanas, corrompidas, que não obedecem à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, elas pregam mentira, ensinam as pessoas a comemorar sim o Natal e o Ano Novo. Estão errados, irmãos. Estão errados. São falsos profetas. Só visam o dinheiro da ovelha. São cafetões da fé, irmãos. Exploram o povo. Não quer saber nem da alma do povo. Quer saber do dinheiro, do dízimo, da oferta, irmãos. Então, irmãos, vocês que estão ouvindo essa live, vocês que estão me ouvindo, irmãos, observe bem, pergunte ao seu pastor se nós, biblicamente, podemos comemorar o Natal. Se ele falar que sim, sai fora dele porque é lobo. Sai fora dele porque é falso profeta, é mercenário, é cafetão da fé. Porque pastor mesmo que se preocupa com a ovelha, ele vai estudar, ele vai se aprofundar e vai aplicar um ensinamento correto, biblicamente, para não levar o povo à idolatria, para não levar o povo à adoração ao Deus Sol. Ele vai estudar, ele vai se dedicar para poder manter o povo adorando somente o único Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se o teu pastor, se você perguntar a ele, se ele falar que você pode comemorar, sai fora dele, que não se preocupa com a sua vida. Ele não se preocupa com a sua alma. Não se preocupa, irmãos. É pelo contrário. Ele segue os costumes pagãos da Igreja Apostólica Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles seguem, irmãos. Seguem. Não são pastores. Então fique atento, irmãos. Fique atento para que você não venha, depois de passar um ano inteiro buscando a Deus, se consagrando, chegar no último mês do ano, você adorar, se juntar na Babilônia, se ajuntar com todos os idólatras, adorando o Deus Sol. Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, amados irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com essas falsas doutrinas, com esse falso evangelho que é pregado, irmãos. Evangelho que não combate nada, que não combate as idolatrias, não combate as festas pagãs. Temos, irmãos, que tomar muito cuidado, irmãos. Tomar cuidado, irmãos, porque Jesus está voltando.
Jesus está voltando para poder buscar a sua igreja, irmãos. E a Bíblia diz, amados irmãos, no livro de Mateus, irmãos. Nós vamos ler aqui, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 ao 39. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está vendo, irmãos? A vinda do Filho do Homem será semelhante, né? Os dias de Noé, irmãos. Porque assim como foi nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, o povo estava comendo, bebendo, casando, dava-se casamento, até que Noé entrou na arca, né? E não perceberam. Está falando da vinda do Senhor Jesus, que nós não sabemos o dia nem a hora, irmãos. Por isso nós devemos estar vigilantes. Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, irmãos, não perca tempo comemorando essa festa pagã. Porque se Jesus Cristo vier para poder arrebatar a igreja, muitos crentes irá ficar para trás. Porque estará lá comemorando lá o nascimento do sol. Estará lá, irmãos, na idolatria do Deus Sol, juntamente com outros pagãos. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Porque se Cristo voltar no Natal, irmãos, muitos crentes irá ficar para trás, irmãos. Porque é dia de festa, irmãos. Cristo disse, irmãos, que nos dias anteriores ao dilúvio, irmãos, o povo comia, bebia e dava-se casamento, até que não entram na arca e não perceberam, irmãos, até que veio o dilúvio e levou a todos. Aí fala, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então preste atenção na palavra de Deus, amados. Preste atenção. Dia 25 de dezembro, irmãos, uma data comemorativa ao Deus Sol, é onde o povo come, bebe, festeja ao Deus Sol. E a Bíblia diz, irmãos, pois assim será também a vinda do Filho do Homem, como nos dias anteriores ao dilúvio, que o povo bebia, comia, casava-se e dava casamento, dia de festa, irmãos. E uma data, irmão, uma data comemorativa mundialmente que nós conhecemos é o quê? É o Natal. É o dia 25 de dezembro, onde as pessoas já começam a comprar as coisas em novembro, começam já a se preparar para poder estar comprando as suas ceias, pisca-pisca, o pinheiro, que é a árvore do Natal, já começa a organizar para poder festejar, irmãos, o Deus Sol. E por isso que eu disse, irmãos, ao decorrer do estudo bíblico, que mês de dezembro é o mês que mais a obra de Deus sofre, porque a igreja fecha a mão para a obra e abre a mão para o Natal, para festejar o Deus Sol. A igreja deixa de honrar a Cristo no dia 25 de dezembro, fechando a mão para a obra de Deus e abrindo a mão para idolatrar o Deus Sol, que é considerado pelos pagãos o invencível Sol. É onde a igreja gasta muito em banquete, em presente, em árvore de Natal. E a obra de Deus sofre, irmãos. A obra de Deus sofre. Aquele missionário que está lá em outro país, que é sustentado pela igreja, mês de dezembro ele sofre, porque não entra dízimo, oferta para poder manter o missionário lá na obra. Não entra, irmãos, dízimo, oferta para poder estar mandando para os órfãos e para as viúvas, ajudar os desempregados. Não sobra dinheiro, irmãos. É o tempo que a igreja sofre. Eu digo, a igreja que sofre é a igreja verdadeira, que prega a sã doutrina, porque essa é sofredora. A igreja mundana não. A igreja mundana são ricas. Elas acumulam riquezas, não para poder ajudar missionário em outro país, não.
que eles não mandam mais ninguém mais. Nem para poder ajudar crianças órfãos, ou viúvas, ou pessoas que estão desempregadas, não. Eles não ajudam ninguém. O dinheiro que eles acumulam é para eles mesmos. O dinheiro que eles acumulam é para poder convidar cantores e pregadores corruptos de mídia. Eles convidam e pagam 15, 20 mil reais para aquelas mulheres cantarem 2 músicas, 3 músicas. Para aquelas perversas, aqueles perversos pregarem 30, 40 minutos, 1 hora e ir embora com 15 mil reais do povo. Essa igreja não sofre não, irmãos. Quem sofre é a igreja de doutrina, que está empenhada em mandar missionários para outros países, estados, que está ali trabalhando para poder propagar o evangelho, irmãos, verdadeiro, e conduzir as almas para o céu. Essa igreja sim, ela sofre. A verdadeira igreja sofre. Agora a mundana não. Não sofre nada, irmãos. Não sofre. Sem chegar o Natal, irmãos, nós sofremos. A igreja de doutrina sofre. Ela sofre, é tudo difícil, é tudo com dificuldade. Mas nós vencemos a dificuldade na oração. Sabemos que nada é fácil, irmãos. É fácil para a igreja mundana, porque ali, eles conseguem ali cativar ali, eles conseguem roubar a consciência das pessoas, eles conseguem hipnotizar as pessoas com seus falsos discursos, eles conseguem hipnotizar e enganar as pessoas a ponto das pessoas contribuírem sem pena para aquela obra, para aquele falso evangelho poder continuar de pé. Irmãos, é verdade. Agora, quando é uma igreja de sã doutrina, os irmãos fecham a mão, não querem ofertar, não querem dizimar, irmãos. Não querem. Fecha a mão porque sabe que é uma obra verdadeira. O diabo sabe que é uma obra verdadeira, que vai usar o dinheiro não para poder comprar carro, moto e nem chamar pregador de fora, mas vai usar para poder enviar missionários para o campo e sustentá-lo na obra. Mas vai usar para poder ajudar os órfãos e viúvas e pessoas desempregadas dentro da igreja. Irmãos, igreja, eu digo isso, irmãos, para a glória de Deus, tá? Para a glória de Deus eu digo isso. A nossa igreja é transparente nos dízimos e nas ofertas. Mas por quem somos transparentes? Toda pessoa que oferta, que dizima, tudo que entra e que sai, anotamos e mostramos para as pessoas. Tudo que entra e tudo que sai, para elas poderem saber para onde está indo o dinheiro, para onde os dízimos e oferta delas estão indo. Não é para o meu bolso, não é para o meu sustento, mas sim para a obra de Deus. Mas sabe por que eu faço isso? Por causa dos falsos profetas, por causa dos lobos, dos mercenários. Eu faço isso, irmãos, por causa dos cafetões da fé, que só querem a lã da ovelha, mas não querem ensinar a verdade, não querem pregar essa doutrina, não querem usar o dinheiro para poder pregar o evangelho de Deus e alcançar mais vida em outros lugares, países, estados, irmãos. Não querem ajudar a obra de Deus, não querem ajudar os necessitados. Eu faço isso, irmão, por causa deles. Porque por causa deles, a igreja está sendo blasfemada. Por causa deles, os ímpios, muitos ímpios, quando olha para a igreja, eles já falam, ali, aquela igreja ali, esses pastores são tudo ladrão, safado. Por causa deles, irmãos, nós também, todos nós, o mundo iguala todos os pastores aos pastores corruptos e ladrões. Então, por isso que eu fui orientado pelo Espírito Santo de Deus a ser transparente nos dízimos e nas ofertas, para poder combater, irmãos, o meio de combater essa ideia que o mundo tem, que todos os pastores são ladrões, cafetões, mercenários, para poder combater essa ideia deles, para eles poderem verem que nem todo pastor, nem toda igreja é corrupta,
Nem todo pastor é mercenário. Nem todo pastor é cafetão. Nem todo pastor, irmãos, é falso profeta, para eles poderem ver que ainda há homem de Deus na terra, irmãos. Então, por isso que nós fazemos isso. Somos transparentes nos dízimos e nas ofertas, para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. E procuramos ensinar a verdade. Procuramos ensinar a palavra de Deus. Nós seguimos a sã doutrina, estudamos a Bíblia para poder combater todo ano, irmão. Todo ano combatendo contra essas datas festivas pagãs da Babilônia. Todo dia, irmãos. Todo dia. E a maior culpada disso é a Igreja Católica, Apostólica Romana. Essa igreja um dia vai cair, irmãos. A Babilônia vai cair. Glória a Deus, ela vai cair, irmãos. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, enquanto eu tiver com vida, irmãos, eu vou continuar combatendo. Vou continuar dizendo que não é para os crentes comemorar o dia 25 de dezembro, porque é o nascimento do sol. Não é festa cristã, mas sim festa pagã. É pagã, irmãos. É uma festa pagã. Glória a Deus. Então, irmãos, espero que todos que ouviram essa mensagem, todos que ouviram esse estudo bíblico, irmãos, possa começar a partir de hoje, irmãos, a abandonar a comemoração do dia 25 de dezembro. Coloque em suas cabeças que dia 25 de dezembro não é festa comemorativa do dia do nascimento do Senhor Jesus, mas sim é uma festa pagã que comemora o dia do nascimento do Deus Sol. É uma festa pagã. Coloque isso na tua mente. Se você participar, irmãos, porque outros crentes participam, você estará pecando como eles estão pecando. Então não participe, irmãos. Saia fora disso. Vai para a igreja orar. Procura uma igreja, irmãos. Se a tua igreja não faz orações na virada do ano novo ou do Natal, procura uma igreja que faça. Se não tem nenhuma onde você mora, vá para um monte orar. Fique em casa orando. Mas saia dessa festa, irmãos. Saia desse meio, irmãos. Não comemore. Não sente na mesa. Não venera esse dia. Porque se você comemorar, irmãos, vocês vão estar adorando, participando da adoração do Deus Sol. E vocês estarão pecando contra Deus, invalidando o mandamento de Deus pela tradição pagã do mundo. Então, irmãos, essa é a hora de você abandonar de uma vez por toda essa festa pagã. Esta é a hora. Esta é a hora, irmãos, de você se arrepender e abandonar essa festa mundana, pagã da Babilônia, que faz o mundo entrar numa idolatria ao Deus Sol. Abandona já, irmãos. Abandona. Porque em Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Porque se você não sair, se você se recusar a sair, você será participante dos pecados da Babilônia. Mas ele diz para o seu povo: sai dela, povo meu. Se você é povo do Senhor, se você é povo de Deus, tu vai sair. Porque ele ordena que o seu povo venha sair do meio da Babilônia. E essa festa do dia 25 de dezembro, chamado Natal, é festa da Babilônia. Então nós temos que sair desse meio, dessa festa, dessa comemoração, dessa data festiva. Temos que sair, irmãos, para que não venhamos ser participantes dos seus pecados.
Então saia, amados. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs, que puderam estar aqui conosco, ouvindo essa live. E mais uma vez eu peço aos irmãos, perdão. Eu não tenho uma boa oratória. Sou pesado de língua. Em muitas mensagens, estudos que eu der sobre a permissão do Senhor Jesus, os irmãos vão encontrar vídeos eu falando e a língua travando um pouco, porque eu sou pesado de língua, mas eu creio, irmãos, eu creio que mesmo assim os irmãos entenderam, eu creio que os irmãos entenderam, amém? E eu creio que o Santo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele irá convencer a cada um de vós a abandonar essa festa, a sair do meio da Babilônia, porque é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer quando você ouvir esse estudo bíblico. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe os amados irmãos, os ouvintes, que Deus abençoe seus familiares, as crianças, e que os irmãos venham se empenhar em ensinar as crianças que Papai Noel não existe, Papai Noel é uma lenda, ensinar as crianças que o Natal é uma festa pagã. Ensina seus filhos, irmãos. Ensina, irmãs, seus filhos. Ensinam eles a não crer em Papai Noel. Diga para eles que Papai Noel é uma lenda de São Nicolau. Não existe isso. Ensina eles que a árvore de Natal é uma árvore de idolatria que os povos do Antigo Testamento usavam para poder fazer que as pessoas viessem adorar outros deuses. Mostra para os teus filhos na Bíblia que o pinheiro, a árvore de Natal, é símbolo de idolatria. Mostre para eles, irmãos. Mostre. Ensina teus filhos para que eles não venham crescer como muitos irmãos que hoje estão na igreja, mesmo conhecendo a Cristo, há anos de casa, há anos na presença de Deus, acreditando que Natal é o nascimento do Senhor Jesus. Então ensina desde pequeno para que venham crescer nas sãs palavras do Senhor Jesus, aprendendo a verdade, porque nós não devemos falar mentira um para o outro. Então, quando seu filho te perguntar, ali papai, ali mamãe, Papai Noel, você fala para ele a verdade. Fala para ela a verdade. Ainda que seja criança, fale. Não minta. Não minta, dizendo que quando ele dormir, o Papai Noel vai deixar o presentinho. Não minta, irmão. Não minta, irmã. Fale a verdade para o seu filho. Não seja falso com seu filho. Não seja falsa com teu filho, mas seja verdadeira, porque Deus irá se agradar disso, amém? Deus abençoe, amados irmãos e amadas irmãs, que Deus possa abençoar todos nós, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me poderão mover, pois Ele ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado, enfraquecido, em hesitação,
tentações fatais. A Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação, trazem-me consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende o pecado e todo o mal. Ele é sempre meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz, paz perfeita, graça e luz. Despertou os seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Por Jesus, oh, não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. É cego crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, é surdo crer que ouvirás, és coxo crer que vais andar. Fé em Deus, crê que Jesus te vai curar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. De que sofreis dos rins, pulmões, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele, dentes, defluxão, sarareis pelo poder da oração. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Deixai as capas e vereis as maravilhas do Senhor. Tirai a pele
gozarei a grandes bênçãos do amor. Fé em Deus, a quem rendemos o louvor. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Quando a doença nos vem ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo tem poder pra num momento nos curar. Glória a Deus, que é poderoso pra sarar. Ó, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei.